Boa noite para vocês que estão nos ouvindo ao vivo. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem vai ouvir e ver depois, né? Eu sou a Adriana Salles Gomes, sou editora-chefe aqui da MIT Sloan Management Review, e nós estamos estreando o First Review, que é a apresentação da nova edição da revista. É uma revista trimestral, muitos já conhecem, ela ainda está chegando ao Brasil, a gente está na quarta edição, no número 3, porque houve um número 0, então ela está começando a ficar mais conhecida, mas muitos conhecem a versão americana. E a gente tem um convidado super especial aqui participando, que muitos já conhecem também, ele dispensa apresentações, mas eu vou falar um pouquinho dele, que é o Marco Stefanini, fundador e CEO global do Grupo Stefanini, que nada mais é do que a quinta maior empresa global do Brasil, a quinta maior multinacional do Brasil. Quer dizer, o Marco, primeiro, boa noite, Marco, bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer, uma honra aqui estar participando da revista e participando aqui do live aqui. Obrigado. Exatamente. O Marco, ele está aqui pelo seguinte, a gente está achando esse formato aí do First Review, mas uma das coisas que a gente quer é sempre contar um pouco da revista e trazer um participante da revista que participe ou porque escreveu um artigo na revista, ou porque foi entrevistado, ou porque foi consultado de alguma maneira e participou da produção da revista, para conversar com a gente sobre os vários assuntos. E o Marco é de um simbolismo incrível ele estar aqui com a gente, porque ele representa muito do que é a proposta da MIT Sloan Management Review para o Brasil, né? O Marco é empreendedor, essa é uma revista de empreendedores, ele fundou o Grupo Stefanini, que só cresce, né? Continua crescendo. Depois você pode até falar como é que está nessa questão da pandemia, Marco, mas, enfim, de maneira geral, off-pandemia, está sempre crescendo. É um líder e é um líder, um tipo de líder diferente, que é um assunto que a gente vai tratar aqui, que é uma das matérias da revista, um dos estudos que a revista publica. Tem um mindset e um hard set, que é outra coisa que a gente costuma falar na revista, digital, que é algo de que o Brasil precisa. A revista veio com essa proposta de atender uma necessidade do Brasil de ser mais digital, né, das empresas brasileiras serem mais digitais. Tem uma visão internacional global, o Grupo Stefanini está presente em 41 países e é a quinta maior multinacional brasileira, como a gente já falou, esse é o ranking da Fundação Dom Cabral. E é uma pessoa que nós também vamos falar disso aqui, extremamente prática. E a revista, apesar de ser ligada a uma universidade, né, e a uma faculdade, ela é uma revista muito prática. Ela trabalha com dados, então com pesquisas, né, e os pesquisadores coletam dados de ações práticas de empresas do mundo inteiro. Então, ao contrário, alguns têm uma visão de uma coisa mais acadêmica da MIT Sloan Management Review, mas não é verdade. Ela é uma revista de soluções práticas que endereça problemas práticos e oferece soluções práticas. Então, a gente vai falar disso e, por isso, o Marco é super bem-vindo. E tem uma outra questão também, que é uma revista que trabalha muito, ao trabalhar esse mindset digital, e eu não posso deixar de falar isso, porque eu puxo a sardinha para a minha brasa, ela trabalha muito diversidade. E o Grupo Stefanini é uma instituição que é muito preocupada com diversidade, não é isso, Marco? Vocês têm muitas líderes mulheres, vocês têm uma preocupação ostensiva com essa diversidade. Estou certa ou estou errada? Não, está certo, sim. A gente tem uma característica diferente nesse quesito. A gente acabou de fazer pesquisa de clima, né? E sempre uma das maiores notas é exatamente a diversidade, né? E é interessante, muitas vezes a gente tem dificuldade de responder questionários quando algumas edições, revistas, mídias querem falar sobre diversidade, porque para mim chama atenção que eles ficam muito mais focados no processo do que no resultado, né? Então, assim, você tem política de cotas ou de priorizar ou disso ou daquilo, né? Então, o questionário, acho que 80% normalmente é assim. E pergunta pouco assim, quantas mulheres tem no conselho, por exemplo, né? O caso de mulheres que você deu exemplo. Quantas mulheres tem na liderança, né?
Então, esquece um pouco, né? Porque o principal é o objetivo, não é o meio, né? Tá certo? Então, a gente não tem nenhuma política assim, olha, eu preciso, meta, não tenho nada disso. Que eu acho isso muito mais legal, é natural da empresa. A empresa acredita nisso e pratica isso todo dia, sem precisar criar qualquer política. E quando a gente foi para fora, por exemplo, eu lembro que por que parece na nossa operação, a maior operação fora do Brasil é os Estados Unidos. Quando a gente adquiriu algumas empresas, a maior empresa que nós adquirimos, e obviamente a gente assimilou toda aquela estrutura, absorveu, de 15, entre o CEO e os top líderes, tinham 2 mulheres. Eu não fui com nenhuma, conhece a americana, né? Processo, não, nada. Continuamos do nosso jeito. Hoje são 9, já chegou a 10 já. Né? Então, dos 15, né? Hoje 60% da liderança top dos Estados Unidos é mulher. No Brasil é metade. No conselho é 40%. Então, mas não tem uma política que tem que ter mulher no conselho. Não, não tem nada disso. Aqui é meritocracia. Então, qual que é a nossa obrigação como empresa? É dar as mesmas condições para todos. Agora, eu acho que tem algumas características na empresa que ajudam isso. Por exemplo, nós somos, em geral, uma empresa muito flexível. E a mulher, dependendo da fase da vida dela, tem filhos, tudo, eu acho que uma das grandes limitações para ela não ir para cima, vamos chamar assim, no bloco de cima, é que muitas vezes tem filhos, aí sai, se ausenta alguns meses, né? Obviamente, o processo normal de gravidez, e ela acaba perdendo o time, né? É uma das razões que eu acho. E a gente tem flexibilidade. Nós temos casos de mulheres que estavam grávidas e foram promovidas. Então, só respondendo, é na prática. De novo, como você comentou, né? E o Marco, então, assim, Marco, a gente criou uma persona para o leitor, para o assinante da revista, que é o pioneiro digital, que é esse cara do facão que vai desbravando aí as coisas e que a gente precisa muito disso no Brasil nesse momento, mais ainda, né? Um momento que a pandemia acelerou, inclusive está acelerando, dessa transformação digital. Vamos falar disso e o Marco faz isso na prática. Então, eu vou começar, vamos ver se vai dar certo aqui. Eu preciso falar 2 coisas também. A gente quer perguntas de vocês, já comecem a fazer, a gente vai organizando isso, fiquem super à vontade para ser um bate-papo, a gente está achando esse formato. E o nosso diretor, que é o Juliano Ferreira, falou para todo mundo ficar até o final, que tem uma oferta bacana para quem quiser ficar no final, e aí eu chamo o Juliano para falar com vocês. Então, vamos começar. Eu vou começar a apresentação. Espero que esteja todo mundo vendo a minha tela e vendo o Marco. Espera aí. Vocês estão vendo a minha tela e o Marco? Bom, ninguém vai responder, né? Mas o Marco respondeu, então tá bom. Espera aí, que eu voltei. Eu tenho que voltar atrás aqui. Então, o que acontece é o seguinte, a revista, a gente estava fazendo uma edição especial em janeiro, isso preparando a edição, começando a preparar, e teve a morte do Clayton Christensen, que é o pai da disrupção, da inovação disruptiva, né? E estávamos preparando a edição, né, nessa pegada, homenageando. Eu tive o privilégio de conhecer o Christensen, de entrevistá-lo, fiquei muito comovida com a morte dele, era uma pessoa extremamente gentil, além de ser brilhante e tal. E a gente estava preparando isso e teve porque a gente tinha feito lá nos Estados Unidos, a nossa equipe nos Estados Unidos tinha feito a última entrevista em vida com o Clayton Christensen no próprio mês de janeiro. Ele morreu mais para o final de janeiro, a entrevista tinha sido feita no início de janeiro. E um pouco repassando a obra dele toda, tirando dúvidas e tal. Então, é um material muito forte que está nessa edição. A gente estava preparando isso, veio a pandemia, que já estava lá na China acontecendo, veio para o Brasil e rapidamente a gente formula a edição, nós tivemos uma edição 8 em 1. É uma edição que tem 2 capas, eu vou mostrar aqui, acabou de chegar da gráfica, vai chegar para os assinantes daqui a pouco. Eu
eu nem desinfetei, na verdade eu estava preocupada aqui, porque não deu tempo de desinfetar, eu só não posso colocar a mão nos olhos, né, no nariz, nada. E aí a revista chegou, que é essa. E ela tem 2 capas. Uma capa tem a ver com a disrupção 2020, que é todo o conceito do Clayton, e é também essa questão da disrupção ser uma das... A pandemia ser uma disrupção, né? Uma fonte de disrupção, uma das 12 principais fontes de disrupção que existem. E ela, a Amy Webb, que muita gente conhece do South by Southwest, costuma falar isso. E tem uma outra capa, que é essa, que é da transformação digital e do enfrentamento da disrupção, que é um dos assuntos principais, que é a resposta a essa pandemia e ao que vem depois da pandemia. Que, no fundo, é o seguinte, a pandemia é uma fonte de disrupção, aí tem muita gente achando que passou a pandemia, se criou vacina, acabou, a gente pode ficar sossegado. Aí é que a brincadeira vai começar, eu vou conversar disso com o Marco, porque aí que a gente vai começar a ver as empresas criando coisas novas, novas empresas aparecendo, novos modelos de negócio, novas tecnologias ou novas aplicações de tecnologias que já existem, e aí que a gente vai ver a brincadeira da disrupção pegar. E a resposta para isso tem a ver com o que a gente está falando nessa revista. Para mim, não está aparecendo a tela da apresentação, mas eu vou fazer um voo cego aqui e esperando que eu esteja certa aqui na tela. Não, porque se quiser eu te ajudo aqui, eu vou te guiando aqui, né? Você Não vai tá me aparecendo aí, tá bem depois, pequeno, é que ela tá pequena, consegui. né? Já consegui, tá aqui. Tá, então É que tá dá bom. medo de fazer alguma coisa errada e cair a conexão, né? Daí, Adriana, é bom, MVP, fica tranquilo, MVP é assim, teste. Perfeito. E aí o Marco está sendo um parceirão. Obrigada, Marco, pela paciência. Bom, e aí a gente tem aí uma ideia do que é a revista, esse sumário que dá uma condição, e ela basicamente trabalha essa questão da resposta à Covid-19 e ao que vem daqui para frente, essa homenagem ao Clayton Christensen, que na verdade é colocar os pingos nos is ou os is nos pingos, para entender exatamente o que é essa disrupção e tirar dúvidas. O conceito do Christensen tem muita interpretação errada. E trabalhamos 2 questões muito fundamentais nesse processo também, que são o reaprender a liderar e o reaprender a trabalhar. Obviamente que estamos lidando com projeções, mas são projeções baseadas em dados, em pesquisas, que o que está acontecendo é uma aceleração de umas tendências que já vinham vindo, né, Marco? Então, a gente consegue confirmar ou pelo menos organizar essas tendências para as pessoas terem algum tipo de bússola e os empresários brasileiros, que são o nosso objetivo aqui, ter algum tipo de bússola. Bom, aí começando a revista, o primeiro artigo eu já vou passar a palavra para o Marco, que tem dos 41 países no qual o Grupo Stefanini atua é a China, então ele viveu essa experiência lá, e o que a gente publica é uma pesquisa, aproveitando que tem um delay, né, do que aconteceu na China para o que aconteceu no resto do mundo, ou na Europa e para o que está acontecendo nas Américas, para saber como é que as empresas que retomaram lá, o que elas tinham em comum, o que havia em comum entre as empresas que conseguiram se recuperar mais rápido, com mais facilidade. Então, os pesquisadores foram tentar investigar o que obviamente, que é uma pesquisa mais imediata, né? Enfim, tem que continuar acompanhando isso ao longo do tempo, mas eles já conseguiram perceber algumas coisas. E 2 das coisas que eles perceberam, que eu vou perguntar aqui para o Marco, uma home office, todo mundo teve que fazer, tudo bem. Mas quem fez um home office realmente bem feito teve uma vantagem. E é diferente fazer um home office às pressas de qualquer jeito e fazer um home office bem feito. Como o Marco tem 25 mil funcionários, então eu vou querer saber como é que ele fez isso. E a segunda coisa é uma generosidade. As empresas que demonstraram generosidade, que demonstraram solidariedade,
que se viram como atores sociais, como parte da sociedade, de alguma maneira estão com mais facilidade para sair, ou porque os funcionários se engajam mais, ou porque os consumidores têm uma simpatia maior por elas, de alguma maneira, até o governo pode ter uma simpatia maior por elas. Então, de alguma maneira, elas estão tendo essa volta, né, essa retomada facilitada. Então, eu queria saber do Marco, da experiência chinesa e até da experiência aqui do Brasil, porque eu sei que o Grupo Stefanini está no movimento Não Demita, por exemplo. Eu queria que você comentasse essas duas características, Marco, por favor. Legal, boa noite. Então, eu acho assim, primeiro, né, do movimento para o home office, né? Você, dependendo do tipo de serviço, né, na empresa, você tem mais ou menos dificuldades para se movimentar para o home office, né, do ponto de vista, não é apenas físico, todos os sistemas, cybersecurity e outras coisas, né? Mas nós conseguimos, na prática, movimentarmos assim. A gente teve a experiência na China, a gente tem mais ou menos uns 300 funcionários na China, que não é tanto assim. E o chinês tem uma característica muito rápido. Hoje, claramente, para mim, a gente fala, claro, que muitas vezes eles estão crescendo muito, porque eles têm um governo totalitário que é centralizado, que determina para onde todo mundo vai, tudo isso é verdade. Mas tem duas características para mim que tem um destaque no chinês. Uma é a velocidade, eles são muito rápidos. Isso é o povo chinês, eles são rápidos. E o segundo, que a liderança é mais ousada, eles não têm medo de mudar e errar. É muito interessante que cai muito com o modelo digital, né? Um pouco da liderança que você fala da revista, muito desses tópicos, que eu gosto muito desse perfil prático, né, que a revista tem, e traz aqui casos reais, coisas bem práticas, bate nessa tecla. Então, mas no nosso caso, então, a gente fez. Agora, o X da questão foi quando a gente teve que trazer os 25 mil, que foi mais ou menos num prazo de 2 semanas, né? Alguns países, eles foram decretando níveis de alerta maior, então você vai se acomodando. Teve alguns países que foi do 0 para o 100 de um dia para o outro. O Peru, um caso, Filipinas foi outro caso, né? E eu acho que o que ajudou muito a gente, além, obviamente, a gente já ter uma boa experiência e tudo mais de tecnologia, mas o perfil mais empreendedor. A gente tem um modelo de células que os gestores eles têm mais autonomia. Por exemplo, a América Latina, quando o CEO da América Latina, que para nós a América Latina não é Brasil, tá? O Brasil é uma região à parte. Quando ele percebeu, todo mundo já tinha migrado, nem falou com ele. 3 dias mudou tudo. Então, é um perfil mais empreendedor. Então, isso ajudou muito. O que é importante nisso? Quando você movimentar, não é só mover as pessoas para cá, você tem que continuar produzindo, tem que continuar entregando um bom serviço e mais ainda, suportando os clientes que não têm a mesma experiência. Então, você acaba tendo duplo desafio, trabalhar direito, com gestão, muita gente, e ao mesmo tempo você suportar e ajudar os clientes. Tem vários clientes com dificuldades das mais diferentes razões. Então, esse é um ponto. A gente fez bem. Qual que é a vantagem quando você faz o movimento home office com gestão, né? Uma boa gestão, ou seja, o delivery funciona. Te permite agora, por exemplo, já nas últimas semanas, você já focar no próximo step. Então, ao mesmo tempo que você tem ali a gestão, foco no caixa, que todo mundo tem que olhar, e é verdade, toda crise tem que olhar o caixa, tem uma série de atenções que você tem que ter, e não é só por estar em home office, mas, claro, o home office também traz algumas dificuldades adicionais, mas você tem que pensar no futuro, e o futuro não é daqui 3 anos, o futuro é daqui 2 meses. Né? O que vai ser o meu negócio? O negócio vai ser muito mais digital. Então, o COVID, ele acelerou a revolução industrial, a transformação digital de uma maneira impressionante. Então, você tem que ter o que eu chamo de agenda dupla. Claro, se você tem um bom delivery, ajudou bastante, né? Então, ajuda bastante, que foi o nosso caso. Né? Então, acho que esse é um ponto. A sua segunda questão de ter uma visão de solidariedade, de melhor
entra muito vários aspectos, né? Uma delas é comunicação. A gente teve a oportunidade de se comunicar melhor, por incrível que pareça, né? O jeito que nós estamos falando aqui, você vendo as pessoas, infelizmente a gente não pode ver todos os que estão nos acompanhando, mas cria o que a gente chama de virtual social intimacy, né? Você cria uma intimidade virtual social. É legal isso, né? Você cria, mesmo estando à distância, você vê a pessoa, a fisionomia, o body language, você vê, isso é legal. Então, então, essa é uma parte importante. A segunda parte que você comentou, você tem dois aspectos que você trabalha na questão de solidariedade, uma delas, quando as empresas são B2C, então elas têm uma chance de aparecer mais, não aparecer por aparecer, né? Eu quis dizer, aparecer, as ações delas têm um efeito imediato na ponta, né? Então, isso, obviamente, para o público dela, é imediato. O nosso, que a gente é B2B, a gente não tem essa oportunidade. Então, o que a gente achou bacana, o que a gente poderia ter uma comunicação forte com os colaboradores, que você falou, então melhorar essa relação. Segundo, cuidar o que a gente chama da cadeia produtiva, né? Quase todos os países têm o que acontece, mas principalmente na América Latina, onde boa parte é informal e tudo mais, ou quase todos os países têm a cadeia produtiva, você tem grandes empresas famosas que, vamos dizer assim, é a parte final da cadeia, mas se ela, por exemplo, começa a atrasar pagamento, ela corta demais, ela vai matando toda a cadeia produtiva. E a cadeia produtiva, principalmente de serviços, não tem o mesmo fôlego financeiro, não tem o mesmo ativo de ir lá e pedir um empréstimo no banco e tudo mais. Então, ele vai matar. Então, a gente, quando entrou no programa Não Demita, a gente entrou com uma forte característica que é dupla. Uma é não demitir o seu funcionário, mas outra não mata a tua cadeia produtiva, né? Porque, na verdade, acaba sendo até uma forma mais fácil da grande empresa demitir. O que ela faz? Ela mata a cadeia produtiva. Ela pega e fala assim, agora eu vou pagar 120 dias. Matou o cara lá do outro lado, né? Agora eu vou cortar metade do contrato. Aí ele tem que demitir. Então, esse é um processo. E é no dia a dia também das pessoas, né? Por exemplo, tem por exemplo, lá um personal trainer, né? O cara parou, ele é um cara que, né? O que você faz? Então muda o modelo, tá bom? Então eu não vou te pagar igual, porque você não tem o tempo de deslocamento, não tem a gasolina, então eu vou te pagar 70%, mas você continua fazendo a ginástica com ele por vídeo, né? Então você monta um modelo que deixa o cara sobreviver, senão você mata o cara do outro lado, né? Então é um pouco nessa linha que a gente procurou seguir. E essa cadeia é muito pequena em média empresa, Marco? Ou é grande Na empresa? verdade, é assim, o que acontece? A grande maior... Nós estamos num mundo de serviços, né? Então, se você analisar a grande quantidade de empregos no Brasil formais, não vou nem falar dos informais, falando dos formais, mais ou menos entre varejo e prestador de serviço, a área de serviço, dá 80, mais de 80% dos empregos. Serviço sozinho é mais de 50 folgado, 60%. Então, na prática, quando você tem uma grande empresa, seja ela de serviço, seja ela uma indústria, o que for, um varejo, ela tem uma cadeia produtiva, em geral, a maioria são empresas prestadoras de serviço, que a maioria são empresas menores, pouco ativas, ela não tem um prédio para dar por exemplo, como garantia para um banco. Não tem. Ela também não pode atrasar o pagamento, porque o pagamento dela o que é, gente? Ela tem que pagar o salário do cara, né? Então, ela fica no sanduíche. O cara deixa de pagar, ela não tem receita, ela não tem como acessar crédito, ela tem dificuldade, e ela não pode atrasar o pagamento, porque ela não tem fornecedor, né? O fornecedor dela é quase nada, o fornecedor dela é um funcionário. Então, ela não pode chegar para o funcionário e falar, vou deixar de te pagar durante 90 dias, né? Então, na prática, ele vai ter que demitir, né? Então, esse é o detalhe de que, como o pensamento... Então, tem algumas empresas bacanas que tiveram essa cabeça de falar, poxa, não deixa eu matar a cadeia, até porque a hora que ele voltar, ele precisa dessa cadeia produtiva funcionando.
Perfeito. Bom, hashtag fica a dica aí, né, do que o Marco está falando. Essa aqui é a matéria. Opa, errei aqui. Bom, aí nós entramos nas respostas a essa crise, né? Que é esse mix de entender como é que a competição se dá agora, que mudam as curvas de valor aí nessa competição. Uma coisa é o modelo tradicional, é o modelo operacional tradicional, outra coisa é o modelo operacional digital, que vem com muito mais força, e essas duas curvas vão se chocar, e aí tem que ver, por isso que as pessoas precisam ir para a transformação digital. Então, entender como é que é a nova competição, entender como se faz essa transformação digital de uma maneira acelerada. O artigo que a gente tem, que é uma grande pesquisa aí também, fala muito de você colocar essa cabeça digital na linha de frente, né? Não ser só uma coisa da liderança, você tem que conseguir, e aí tem muitos métodos para fazer isso. Fala muito de aprendizado e fala muito de liderança. O líder aí tem um papel fortíssimo. Tem uma das matérias que eu acho mais interessantes dessa edição é essa Líderes que se iludem, que é uma pesquisa de Stanford, e ela chega à conclusão que os líderes, para não fazer a transformação digital e para não se colocar de prontidão para reagir à disrupção, eles ficam inventando mentiras para si mesmos, eles ficam se iludindo. Eu tenho certeza que o Marco deve ter reconhecido alguns líderes que ele conhece ali naquele momento, porque é uma coisa que eu, como jornalista, já ouvi milhões de vezes, né? Tem 4 mentiras principais que são contadas. Tem uma que o Marco não pode contar, mas que eu sei que não pode acreditar nela, né? Mas usá-la como desculpa. Mas eu sei que muitos CEOs fazem isso, que é o acionista não deixa. O acionista não deixa, no caso do Marco, não vale, né, Marco? Essa está fora. Eu não tenho essa e a desculpa. Outra você não tem. E a outra é a equipe não vai conseguir fazer a mudança. Você já responde, você como líder já responde pela equipe. A equipe não está preparada, eu não consigo prepará-la a tempo, não vai ser possível fazer essa mudança, que eu também é uma desculpa que eu já ouvi muitas vezes. Você acha que o líder acontece isso mesmo, dessa autoilusão sobre as coisas? Você parte de uma verdade que para você é verdade e aí não faz as coisas, isso paralisa, Marco? Eu acredito, eu adorei essa reportagem. Ela é bem simples e bem didática, porque é o que a gente, inclusive, agora está vendo, né? Por que o Covid está acelerando? Na verdade, o cara não tem mais nada a perder, ele teve que se virar. Então, todas essas desculpas não valem mais. Ele não tem outra saída. Então, ele começou a fazer. Então, por que não fez antes? Não fez antes porque não fez. É isso, porque tecnologia não mudou de 6 meses para cá. A equipe dele também não mudou de 6 meses para cá. Então, por que ele está fazendo agora e não fez antes? É exatamente isso, né? São esses pontos. E não é só o líder, né? A gente tem que tomar cuidado. Não é né? É um conjunto, é um ambiente. Então, assim, por exemplo, os conselheiros, por exemplo, das empresas, não entendem o que a grande maioria não entende bem o que é transformação digital. Então, eles também não conseguem se colocar ou numa posição de cobrar mais, e na prática, no fundo, quando um CEO, eu imagino, começa a acelerar, ele começa a segurar, entendeu? Pô, não está indo demais, porque no fundo ele está olhando mais o resultado financeiro do que o resto. Claro, tem que olhar o resultado financeiro, não estou falando para não olhar, mas não é 100% só isso. Então, opa, desculpa, peraí, espirrar aqui. Então, esse é um ponto que eu acho que o chinês é um diferencial, exatamente nesse. E os líderes já criou uma sociedade ali, criou uma liderança mais ampla, que eles não têm medo. Eles têm uma autoestima muito forte, tá? Então eles não têm medo. Então eu acho isso, mas não é só o CEO, não vamos pôr só nisso,
dentro a da liderança de estrutura. uma maneira geral e a Isso. cultura da organização, claro. Mas a liderança, quando a gente fala liderança aqui, a gente está falando um conjunto Um realmente de... conjunto, é isso mesmo. Não estamos Tá? culpando só o Marco, né, Marco? Até É isso porque aí. no seu caso não é, não E é às isso. vezes a liderança média ainda é pior. Tá? Uhum. Entendeu? Porque, e aí que eu recomendo uma coisa muito prática, porque você vê muitas vezes, quando eu tenho a oportunidade de conversar, a gente, principalmente agora com a crise, a gente tem mais tempo, tem feito muito calls, eu recomendo algumas coisas que a gente pode depois conversar, mas uma delas é de o CEO sim escolher poucas coisas para tocar, poucos projetos transformacionais, mas esses ele tem que olhar, porque senão vai morrendo. Então, essas perguntas, tudo vai morrendo lá embaixo, entendeu? Ou ele não sabe executar, não dá prioridade, ou fala que acredita estar no barco, mas não está no barco, que esse é a pior pessoa. Então, não tem a cabeça. Então, eu recomendo o seguinte, se você quer transformar, você tem que liderar o projeto. Por isso, você não pode pôr 35 projetos digitais, tem que ser 4 ou 5 para você conseguir acompanhar. Entendeu? Inclusive a empresa que está vivendo maus bocados agora, né, Marco? Porque você até me falou que tem 3 tipos de empresas que a gente pode... Fala Eu para os ouvintes. dentro dessa visão pragmática, a gente precisa tomar cuidado, porque toda crise, ela não impacta todos iguais. Toda crise impacta diferente. Né? Isso é comum em qualquer uma. Olha que, né, o pessoal brinca que eu sou filho da crise, porque eu passei por muitas. Mas essa em especial, como ela vem muito rápida, né? Então, teve situações que devastou o negócio do cara. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado também, não chegar com um discurso que é nonsense, né? Não tem sentido, porque... Então, a gente tem que empacotar, né? Você tem situações muito diferentes, né? Então, para aquele que está, vamos chamar assim, tirando alguns setores que acabou o negócio, porque uma coisa é acabar em 2 meses, né? Parou, fechou a loja. Mas vai abrir, não vai abrir no mesmo ritmo, mas vai abrir e vai continuar. Então, eu não acho. Mas tem lugares que é devastador, porque não estou falando de companhia aérea ou turismo. Esses dois, realmente, o buraco é mais embaixo, aí precisa avaliar melhor. Mas tirando esses devastadores, né? Mesmo o cara que está parado 2 meses, 3 meses, ele no fundo ele pode dividir em blocos, né? O primeiro bloco é aquele mais confortável, né? Ele é um cara que já nasceu digital, né? Então ele já está digital. Ele não e às vezes tem uns que faz um ramp-up enorme, né? Ele dobra o faturamento que ele, né? Que são aí é bem raro, é uma ponta. Mas nos dois casos que já nasceram digital, seja o cara que agora explodiu ou o cara que é, vamos dizer assim, B2B, ele não morreu, mas também não está na mil maravilhas, os dois têm um desafio grande, que é assim, acabou aquela história da festa de queimar dinheiro à torto à direito sempre. Você pode queimar dinheiro dentro de uma certa perspectiva. Então, ele tem um desafio enorme de melhorar a gestão e a eficiência dele. Porque parte, com certeza, dessa queima de dinheiro não é só ganhar market share. É a cultura que se criou, que vem dos acionistas, dos investidores. Não é só de novo, não é só do CEO lá, não. É todo mundo. É um ambiente, um ecossistema que foi criado assim, que agora mudou. Então, esses caras têm esse bloco. Então ele tem que continuar fazendo o digital, porém, numa mentalidade assim, esse negócio tem que dar dinheiro um dia. Tem que ser eficiente, acabou a festa. Um contrato que quero, que é fácil também, né? Vamos para o segundo. O segundo bloco é um cara que vem mais analógico, um cara mais tradicional, mas ele já tem uma certa atração. Ele já estava trabalhando meio a meio. Esse cara, dependendo da área e tudo, ele vai ser impactado financeiramente, mas ele tem uma válvula de escape. Então, ao mesmo tempo que ele tem uma agenda, cuidar do caixa, está com dificuldade, fechou, vamos por uma loja que tem tanto física como digital, mas ele já tem uma válvula de escape. Então, o que ele tem que fazer, na minha opinião?
segura o máximo que ele pode de cash, tudo no tradicional, mas acelera o digital, não para, incluindo agora. Porque ele já tem um viés, ele já tem, quanto mais ele for mais rápido, ele vai ajudar nos próximos meses. Claro. O terceiro bloco é aquele cara que está ferrado, né? Ele não tinha quase nada digital, é mais difícil, ou ele não investiu, é mais tradicional. Então, esse cara, provavelmente, o impacto financeiro é muito grande. Então, ele não vai ter muito dinheiro para investir muito. Não dá para querer isso da pessoa, da empresa. Não dá. Mas eu não acho que ele não pode, ele vai parar e não fazer nada, porque aí ele vai sentenciar a morte dele. Então, na minha opinião, ali, essa hora, mesmo ele ferrado, então ele vai ter que trabalhar 15 horas por dia, ele dedica 12 no cash, no tal, no empréstimo, e aí aquela briga para sobreviver, e dedica lá 2, 3 horas e fala, o que eu vou fazer da vida? Eu tenho que começar os meus MVPs, eu tenho que começar a testar. Eu tenho que começar, porque quando voltar a economia, vai voltar uma certa faixa de dinheiro, mas ele já tem um certo aprendizado. Então, porque se ele não fizer nada agora, ele vai começar a aprender daqui 3 meses. E aí já é tarde, porque ele vai esse aprendizado não é muito dinheiro, é mais atenção, energia do que dinheiro. Então ele tem que cuidar. É difícil exigir do time que ao mesmo tempo se mate lá no dia a dia para manter o negócio funcionando, que está difícil, o caçando, e ao mesmo tempo falar, não, ao mesmo tempo nós temos que ter umas sessões aqui, um meio período, e nós temos que fazer nosso projeto digital. E aí ele tem que escolher 4 ou 5, ou 3, ou 2, você não vai escolher também 35. Então, para mim, tem que ter essa agenda dupla em qualquer situação, dependendo do que você encaixa. E, é claro, uma exceção é, eu falei, alguns negócios que realmente morreu e não tem chance de voltar nos próximos Mas meses. Aí realmente... até esse, de alguma maneira, tem que pensar o que vai fazer de agora em Eu diante, também né? conheço, concordo. Eu ia falar isso, mas é que eu prefiro, né? Pode ser até que ele tem que mudar de negócio, né? Ele vai ter que Exato. fechar o negócio dele e começar outro, ou vai fazer totalmente diferente, vai ter que, infelizmente, às vezes tem que pedir concordado, porque não dá, mas já que eu vou pedir concordado, qual é o meu plano? O que eu vou fazer depois com isso aqui? Né? Tá? É isso. Perfeito. Bom, uma das coisas também, vou falar rapidamente para a gente chegar à matéria em que o Marco é personagem, que eu acho que é uma matéria interessantíssima, que é um novo tipo de líder, né? Mas antes de falar isso, também nessa resposta, uma das coisas fundamentais é a colaboração. E o que a gente está publicando aqui na revista, que é também uma vasta pesquisa sobre isso, é que os comportamentos de liderança têm um impacto muito grande. É a liderança lato sensu, como o Marco já falou, tem um impacto muito grande sobre o nível de colaboração que existe numa empresa. A colaboração é fundamental, não tem jeito. A colaboração não é só a questão do propósito, muita gente diz, né, não, tem um grande propósito e tudo vai dar certo, tem um sonho grande e tudo vai dar certo. Não basta. E aí são listados 27 comportamentos, eu vou acelerar agora, mas é interessante saber que são comportamentos que constroem confiança, propósito e energia. E isso é o fundamental para conseguir essa colaboração interpessoal que faz uma diferença enorme na reação à crise. Agora eu vou passar para a matéria do Marco, em que ele é um personagem brasileiro. Essa é uma pesquisa que foi feita em Harvard, pelo Boris Groisberg e pela Tricia Gregg. Eles fizeram um levantamento da mudança do perfil, aí sim, de CEOs, mais do que a liderança, né, ampliada, e como os CEOs da área de tecnologia estão influenciando o perfil dos CEOs em geral. E eles descobriram duas coisas aqui que têm a ver com o Marco. Deixa eu ver. Não é isso mesmo. Olha, bom, vocês já estão vendo o nível dos CEOs que estão aí, as carinhas, acho que todo mundo conhece, né? Esses CEOs são CEOs mão na massa, hands-on. Primeiro, eles têm muitas patentes. Depois que eles as empresas já estavam grandes, não foi só uma coisa de quando começou a empreender, a empresa já estava grande, eles continuavam criando os produtos, desenvolvendo produtos, participando disso. A cara da empresa, né, a essência da empresa tem a ver
com a essência do que eles falam nas patentes que eles registram. Então, fica muito clara a influência deles na organização é fazendo, mais do que falando, mais do que criando políticas, etc. Então, é um perfil muito claro de líder de tecnologia e que, segundo essa pesquisa aí desse pessoal de Harvard, é uma coisa que está se ampliando. E outra coisa, esse líder fazedor tem esse aspecto de desenvolver produtos, e aí não fica só em tecnologia, dá exemplo de outras coisas que dá um exemplo da Netflix, por exemplo, do Reed Hastings, desenvolver coisas que não são necessariamente tecnológicas, né? E dá exemplo também de líder que desenvolve paper, assim, que desenvolve pesquisa na academia, porque é uma maneira de ele ficar, ou de ela ficar, na verdade, o exemplo que é da Lisa Su, que é da AMD, e ela fica fazendo pesquisas e desenvolvendo os assuntos, e é dessa maneira que ela influencia a empresa dela. Então, é tanto o cara que programa e que cria produtos, etc., quanto a quem está estudando e criando o conhecimento. Também é um jeito de ser mão na massa. E aí, no Brasil, um dos exemplos que a gente viu disso é o Marco, porque o Marco é o fazedor, eu falei lá no início, né? É o hands-on por excelência, e ele continua com essa característica na empresa. A empresa já tem décadas aí de existência, e ele continua com essa característica. Eu queria que você comentasse, você leu o artigo, Marco, eu queria que você comentasse o que você acha dessa pesquisa, se você vê realmente uma tendência interessante aí, desse líder fazedor. Eu gostei da pesquisa, tá? Aí você tem 5 campeões, né? É interessante alguns aspectos, né? Porque, por uma coincidência, não é uma coincidência, né? De boa parte desse perfil de líderes que você falou, você menciona, vem de tecnologia. Na minha visão, né, analisando aqui, estava até pensando aqui um pouco, eu acho que tem a ver, o nosso mundo é muito dinâmico, né? O mundo de tecnologia, né? Se você analisar, ou seja, todos eles aqui são pessoas de imenso sucesso, mas eles não param, né? Porque se eles pararem, alguém vai lá e come eles. Então, é um mundo de extremos, né? Ou ele tem muito sucesso, né? Quando chega nesse nível, claro, né? Essas pessoas, mas se ele dormir, vai ser um extremo fracasso, né? Até na reportagem também aparece o caso da Nokia, né? Da Nokia, né? Que ela estava com tudo, né? Se eu não estou enganado, eu acho que um ano antes da derrocada dela foi o melhor ano da história da Nokia. Então, ela praticamente saiu do topo ao vale em 2 anos, né? Foi um negócio espetacular, né? Do ponto de vista negativo, né? Então, como o próprio Steve Jobs, a vida dele tem altos e baixos, e claro, depois no final, tá muitos anos nesse topo. Então, eu acho que eles conseguem se manter nesse topo por muitos anos, a gente não sabe até quando, porque é difícil, pelo perfil deles de nunca se acomodar, né? E ser hands-on. Então, eu gosto muito daquela história de liderança, por exemplo, e que tem a ver com aquilo que eu acabei de falar, se você quer transformar a sua empresa, que no caso deles, no fundo, é isso, toda hora ele precisa transformar, ele precisa participar, entendeu? Não é só no modelo tradicional, mais hierárquico, define o conselho, define os processos, eu tenho lá o ONU e eu tô aqui, não. Entendeu? Você tem que fazer tudo isso e participar ativamente. Então, liderança pelo exemplo, participar ativamente, né? Por exemplo, a própria Microsoft, que é uma empresa de imenso sucesso, na gestão anterior ao Satya, ela era uma empresa, ganhava muito dinheiro, nunca deixou de ganhar dinheiro, mas ela não era vista como visionária, o valor dela era bem mais baixo que hoje, porque o mercado não via a Microsoft como uma empresa para o futuro, uma empresa de cash cow. Entrou o Satya, mudou. Por quê? Porque ele é um cara que sente mais, vai lá na ponta, ouvir, né?
tem um pouco daquele lado eles aqui, do lado do empreendedor, o frontline obsession, aquela obsessão por falar, por entender o mercado, né? Então, é uma coisa interessante na revista também tem, é uma parte de os dados, eles não trazem, eles não te mostram o caminho futuro. É verdade, do Seth Godin, né? Nem ia citar, mas é verdade. Né? Ele não mostra o futuro, ele, na verdade, ele te dá o panorama, então tem um pouco do feeling, mas o que é feeling na prática? É você estar ali na frente, sentindo a dor, vendo o que está acontecendo, esse é um perfil. E traduzindo para o mundo agora digital de todos nós, que não é uma empresa de tecnologia, na prática, quando a gente fala que a transformação digital dos negócios, quase todos, varejo, indústria, tudo, na prática significa que você está aumentando a dose de tecnologia, né? Então, ela no fundo, ela está sendo no mundo, você vai falar que não deixou de ser uma empresa de varejo? Não, mas você vai ser um misto entre varejo e tecnologia. Se você é misto entre varejo e tecnologia, você vai entrar nessa neurose que nós estamos vivendo, concorda? Porque se você dormir no ponto, também alguém vai lá e come você muito mais rápido do que 20 anos atrás, né? Porque no fundo você está vivendo, tanto assim que a Amazon é um caso desse. Então, você está vivendo a tecnologia. Então, eu acho que a partir do momento que você entra no transformação digital e a tecnologia é um dos pilares, não é o principal, mas é um dos pilares, eu acho que reforça esse perfil mais hands-on, mais neurótico, mais frontline obsession, né? O cara, né? Acho que é isso. Perfeito. Lembrando o pessoal para ir mandando as perguntas, hein? Que a gente já está, daqui a pouco eu vou pular. Só queria falar, o Marco citou o Satya Nadella e ele aparece também em outro artigo que tem muito a ver com a liderança e que o Nadella fez muito bem, que foi destruir algumas práticas icônicas da empresa que atrapalhavam a mudança, que é uma das coisas mais importantes aí para o líder nesse momento, é destruir essas práticas icônicas. Mas a gente não vai ficar muito nisso, porque senão a gente não consegue ter aqui o número de patentes e tal. E vamos chegar num assunto que a gente estava falando, né, Marco, que é muito interessante. Também teve uma pesquisa, essa matéria, como acelerar a inovação no Brasil, é uma coisa da qual a gente precisa muito agora. E teve uma pesquisa aí de anos do pessoal do MIT, curiosamente não tem brasileiro na pesquisa, mas eles se associaram com brasileiros que atuam aqui, mas a pesquisa foi feita por um argentino, que nos olhou com bons olhos, olhos críticos, mas bons olhos, e um americano. E é o Ezequiel e o Timothy. E eles escreveram especialmente para a gente esse artigo, e também eles têm um livro publicado sobre isso. E a tese deles central é a seguinte: as políticas econômicas no Brasil ainda são políticas de substituição de importações, no fundo. E isso dificulta o investimento em pesquisa e desenvolvimento, e mais do que o investimento, o comprometimento real com pesquisa e desenvolvimento, e, portanto, dificulta inovação, transformação digital e tudo do que a gente está falando que é necessário agora. E o que eles sugerem é que o Brasil consiga se encaixar mais nas cadeias globais de valor, ou as cadeias produtivas globais, que antes da pandemia estavam muito concentradas na China, mas que agora pode dar uma distribuída. O Marco é perfeito para comentar isso por essa característica global do grupo. Eu queria ouvir você, Marco, e também porque você tem um envolvimento com essa questão lá na CNI, se não me engano, eu queria que você falasse um pouco disso. Tá, vamos lá. Eu concordo plenamente com a reportagem, ela é bem colocado. Um dos grandes gaps do Brasil é exatamente a gente estar fora hoje da cadeia produtiva global, né? Então a gente tem sempre uma tendência a ser o mais isolado. Claro que todo país muito grande, ele tem algumas proteções, né? Isso tem que ter, mas o Brasil sempre teve demais. O atual governo é o primeiro governo que eu vejo aí nos últimos 40 anos que tem uma visão disso, tá? E estava procurando implementar uma prática nova.
Agora, com todo esse caos, eu não sei como vai ficar. Vamos ver. Mas eu acredito muito nisso, né? E um outro ponto, o Brasil tem uma característica de ser muito isolado, né? Como sociedade, não é só empresa, né? Em geral, assim, tem vários fatores. Tem a questão da nossa herança portuguesa. Portugal é um país fraco, então ele isolava o Brasil. Segundo, um país muito grande também tem uma tendência a ser mais isolacionista. O próprio Estados Unidos que os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, então não vale. Mas tem algumas características também que atrapalham muito o Brasil. Por exemplo, como o Brasil é um país muito difícil de administrar negócio, ele tem o que eu chamo de muitas distrações. E, ao mesmo tempo, ele tem um mercado grande. Então, essa combinação de ter um mercado grande e ter muita distração, ser um país difícil de administrar uma empresa, você acaba drenando toda a tua energia e fica por aqui. Né? E, somado a isso, a gente tem um modelo tributário que é indecente, para ser educado. Tá? O Brasil é o único país do mundo que tem um modelo tributário indecente em taxar a empresa quando ela tem lucro no exterior, mesmo que ela nem distribua o lucro, ele já taxa, você tem que trazer para o Brasil, é um inferno, não existe nenhuma igual. E eu, nesse caso que você comentou, a CNI tem um grupo muito bacana, chama Fórum de Empresas Transnacionais, chama FET. Então, a CNI e agora eu sou o novo coordenador, novo presidente do grupo, e a grande batalha é mostrar para o governo, para a sociedade, principalmente para o governo, as autoridades de impostos, que o modelo não incentiva nada, ao contrário, quer matar. E eu acho que o Brasil tem uma janela de oportunidade interessante, com toda essa questão de tecnologia, facilita esse modelo de cadeias produtivas, e a nova geração brasileira de empreendedores, eles falam mais inglês, eles são muito mais ligados ao mundo. Então, a gente tem uma oportunidade. Então, o Brasil precisa reformar essa legislação arcaica, obsoleta, né? E que ele não vai perder muito, porque quase não tem empresa multinacional. É o que você falou, tem pouquíssimas, então não vai perder nada do ponto de vista de imposto. Mas ele tem a ganhar muito, porque na prática, ele incentivando o país forte, tem que ter empresa global forte. Perfeito. Então, as políticas hoje, porque no fundo a questão tributária é parte de uma visão política, né, de estruturar o ambiente de negócios, a política trabalha tanto a internacionalização quanto a inovação, que é ter excelência em algumas áreas, né, que estando sendo parte, inserindo-se nas cadeias globais produtivas, isso pode ser contornado, né? É essa a grande questão do artigo. Vamos parar com substituição de substituição de importação, vamos parar de olhar só para o mercado doméstico e vamos ter essa visão global e nos inserir nas cadeias, que agora o ambiente vai ficar mais favorável, porque provavelmente depois dessa pandemia, com as lições que a gente aprendeu, não vai ficar tudo concentrado na China, né? Não é isso? Esse é um ponto importante. Tem algumas coisas meio óbvias, né? Mas é bom a gente lembrar. Primeiro, o Brasil é grande, mas o mundo acho que é um pouquinho maior, né? Então, tem muita oportunidade do mundo, né? Segundo, eu falei dos jovens empreendedores e tudo mais. O terceiro é o que você falou. Na verdade, o mundo percebeu que o nível de centralização, concentração na China é enorme. Eu não acredito que vai matar isso, porque nem se quiser tirar, hoje o nível de competitividade, todo o ecossistema que a China criou é enorme. Mas dá para equilibrar, dá para criar fontes alternativas, né? E aí você vai para países de menor custo, né? Que poderiam ser competitivos, como, por exemplo, o México, o Brasil. Tem espaço, né? Mas nós temos uma lição de casa para fazer, mas todo mundo tem lição de casa para fazer, nada é fácil, né? Então, eu acho que tem uma grande oportunidade e que, no fundo, quando você tem contato com o mundo, você sobe a tua barra. A verdade é essa, né? E eu acho que subir a barra de uma empresa, de uma sociedade, de um grupo de pessoas é tão bom, né? Então, acho que é uma oportunidade, sim, e todo mundo está estudando isso. Eu acho que vai ter uma certa migração parcial, né?
de não depender tudo da China. Perfeito. Um dos pontos centrais dessa pesquisa, das descobertas aí do Ezequiel e do Timothy, é essa questão de subir a barra mesmo, porque hoje em dia a gente não tem competitividade para estar nessas cadeias, né? Para ser parte dessas cadeias. E aí não tem competitividade, não tem nem em preço, nem em qualidade, não é uma questão só de preço, nem em preço, nem em qualidade, nem em criar coisas novas também, né? Nem inovação. Então a gente está diante aí. Adriana, ninguém compete porque quer, entendeu? Todo mundo compete porque é obrigado. A vida é assim, entendeu? Todo mundo gosta de uma certa acomodação. Todo mundo. A torcida do Corinthians e do Flamengo juntos. E do Palmeiras ainda mais. Então, na verdade, agora, depois você cria um hábito, né? Você cria um DNA das pessoas subirem a barra, ter mais qualidade, competir. Então, é um ambiente saudável, né? E o país, né, as autoridades atuam como reguladores, claro, não é um capitalismo selvagem, né? Então, é uma grande oportunidade. Eu acho que o Brasil tem um nível de empreendedorismo legal. E, de novo, o mundo digital permite dar o que a gente chama de leapfrog, né? Você pode dar alguns saltos, né? Algumas coisas a gente está tão defasado aqui que você já começa, você pula um estágio e já vai para o mais avançado, né? A China em payments, era, 10 anos atrás, era o país mais atrasado, era tudo em dinheiro, tinha falsificação de dinheiro. Eles pularam o cartão, foram tudo para o digital, entendeu? Então, tem situações que te permitem isso, né? Mas tem que ter coragem, tem que ter ousadia da sociedade. Né? Perfeito. Enquanto você falava aí, eu estava lembrando, você falou, né, de ninguém compete porque quer, né? Tem que competir. E aí, eu sei que tem algumas pessoas aqui que vão reconhecer, que estão nos acompanhando, que vão reconhecer essa fala, né? Uma quarta lei de Newton aí seria quando você está numa cama quentinha, você continua na cama quentinha, né? Claro, Você quem não não vai. gosta disso, né? Que nem. É, Por que que no monopólio ninguém, né? Não é só porque é governo. Não. Também se fosse monopólio privado ia ser a mesma folga. Quer dizer, todo mundo gosta de uma folga, né? Você tem que. Por isso que as grandes crises, que nem agora, grandes períodos de dificuldade, é que você dá saltos na vida, profissional e pessoal, né? Maturidade pessoal só vem com, infelizmente, com sofrimento. Se você tem uma vida maravilhosa o tempo inteiro, você não é exposto a nada, concordo. Então, tem que ser exposto. A vida é assim. É ali que você vai praticar, né? Não fica só treinando, né? Não fica só lendo. Ler um livro, ler uma matéria dessa é importante, mas você tem que praticar, né? tem É que lá que vai pegar o se que você virar. está vendo e colocar, lógico. Claro, você combina a teoria com a prática, né? Para você ficar cascudo, tem que praticar, né? Não dá. Você não pode entrar num jogo sem treinar nada. Você vai tomar de 10-0. Mas você passar a vida inteira treinando também não vai resolver, né? Claro, claro. Você tem que ir fazendo pelo menos os seus MVPs, né? Marco, estão me perguntando aqui qual é o seu nível de otimismo aí, de 0 a 10 em relação a essa saída da crise. O teu caso é um caso que está no mundo digital já, então imagino que você tem uma facilidade maior de ser otimista, mas eu queria que você avaliasse Não, para a você e para o gente Brasil de uma maneira geral. precisa dividir um pouco. Tem certas empresas que nem a gente, nós somos de tecnologia, mas você tem receita recorrente. Você também é impactado quando um cliente fecha a loja ou não. Ele vai parar de me pagar ou vai parar de me contratar o serviço, né? Então, claro que eu não estou no pior dos mundos, que eu já dei alguns exemplos aqui. O que nos ajudou muito é que a gente, graças a Deus, também estava fazendo lição de casa desde o ano passado, de melhorar muito a gestão mesmo da empresa. Né? Incluindo, por exemplo, muitas dificuldades dessa de diminuir cada vez mais silos, porque esse é o grande X de qualquer empresa maior, é os silos. A gente fala muito colaboração, mas na hora do vamos ver é só discurso na prática. Então, Tem a os gente vem muros, né? As paredes separadas. o tempo inteiro, né? Então a gente veio melhor. Então a crise nos pegou no momento melhor.
Então, a gente está prevendo, mesmo com toda essa crise, provavelmente a gente vai crescer, mas mas a gente não pode comemorar nada, porque cada um é um dia após o outro. A gente é tudo emoção, né? Mas assim, então, dentro dessa visão, respondendo a pergunta de maneira bem prática, eu sou um otimista. Eu normalmente a minha visão é de longo prazo. Então, na visão de longo prazo, a gente procura tirar mais aqueles velhos chavões, né? Tirar, fazer do limão limonada, que tudo que enxergar o meio copo cheio. Mas eu procuro praticar mesmo. Acho que isso eu consigo. Então, que você enxergar, como você tem visão de longo prazo, pode ser que você vai sofrer agora, mas como é que vai ser o ano que vem? Como é que vai ser daqui 2 anos, né? O nosso caso, acho que vai ter mais rápido, mas cada um tem um business e a gente tem que respeitar. Então, eu acho que a pessoa tem que ser assim, na minha visão, otimista quanto ao futuro, e não é daqui 10 anos, daqui 1, 2 anos. E ela tem que ser um otimista, cauteloso e bastante cauteloso agora na luta desses próximos meses, porque vai ser difícil, né? Tanto para você passar por toda essa crise de falta de mercado, como também para você construir algumas coisas de base e ter coragem de mudar muita coisa que também já te atrapalhava antes, você vai ter que resolver agora. Né? Então precisa ter coragem também, e não é fácil, né? Porque todas as decisões difíceis, você tem um trade-off, você tem uma troca que não é muito simples, né? Essas coisas também a gente critica, porque ele nunca fez, porque ele perde alguma coisa. Não é muito simples também, é fácil criticar, né? Eu sempre brinco. Senta aqui e vem discutir, vem decidir, vem resolver, né? É fácil o cara do outro lado só ver os defeitos, mas ele não sabe quais são as suas dores. Mas respondendo, eu acho que é otimismo cauteloso. Ou seja, o que é otimismo cauteloso? Trabalhar uma agenda positiva, futura, já, ao mesmo tempo que você cuida do caixa, cuida do dia a dia, cuida de uma boa entrega, um bom serviço, melhora tudo, melhora a equipe e trabalhar duro. Né? Eu acho que essa é a agenda dupla que eu vejo e eu acho que o ano que vem vai ser um ano bom e vai ser melhor para quem fizer a sua lição de casa, né? Eu não dei crédito, a pergunta sobre otimismo foi do Paulo, e aqui tem a Mariana perguntando se você vai continuar com o home office pós-pandemia. Então, essa é uma boa pergunta. A resposta é sim. A gente vai. Primeiro, um CEO me passou uma mensagem hoje perguntando como é que eu ia voltar, tal. A gente está trabalhando tão bem em casa que eu não tenho pressa de voltar. Eu tenho até participado de alguns grupos de empresários, quem tem falado com alguns governantes, para fazer um retorno à economia de maneira organizada, mas que é importante voltar, porque a economia precisa voltar. A gente não é uma ilha, a gente faz parte desse ecossistema. Então, para nós é muito importante a economia voltar, as empresas voltarem, mas nós mesmos não temos urgência. Então, a gente deve ser um dos últimos a voltar. Agora, depois que voltar a estabilidade, muito provavelmente não volte todo mundo. Então, provavelmente uma parte considerável da empresa não volta mais, né? 20, 30%, acho que não volta mais. Mas o mais importante não é isso, na minha opinião, tá? Porque essa do home office economiza, eu acho que você ganha. Eu acho que tem uma série de efeitos colaterais importantes. Por exemplo, a vida de viagens executivas, essa sim vai diminuir muito. Acho que a gente pode ser muito mais produtivo fazendo vídeos como essa. Não vou fazer a vida inteira também, nunca vou ver o cara pessoalmente, mas certamente pode viajar bem menos. O nível de viagem corporativa, na minha opinião, é excessivo, né? Então a gente vai cortar. E não é só o custo da passagem do hotel, é o tempo que você gasta de Reduz a produtividade, né? Impacta muito, negativamente. é impressionante. E mesmo dentro de São Paulo, de se deslocar, então vai te dar mais tempo para te permitir uma disciplina melhor de gestão e tudo mais. Então, eu acho que esse é um ponto. Então, não é só trabalhar em casa, e o principal, a gente tem usado muito o que a gente chama do trabalho remoto. Ou seja, por exemplo, imagine eu tenha agora uma amplitude de talentos agora. Eu posso buscar talentos no mundo inteiro. Né? Eu já tinha, operações, mas eu posso trabalhar de uma pessoa fantástica
que uma mulher que tem filho pequeno e só pode trabalhar meio período, ou eu posso trabalhar com ela de casa, né? Mas não é de casa em São Paulo, é de casa em Campina Grande, né? Então, e eu acho que socialmente vai ser importante, porque nós vamos ter falta de talentos, né? Então, você está abrindo a oferta. Então, eu acho que muda a cabeça de como trabalha. Você pode trabalhar muito bem o squad, que a gente chama integrado, tudo virtual, né? E de vez em quando você marca um dia, vem todo mundo, se conhece, que eu acho que é importante isso e tal. Então, o modelo de trabalho vai mudar muito. Então, sinceramente, não vai ser igual mesmo. Para nós, não vai ser igual. E eu acho que as empresas deveriam investir nisso. Sem radicalismo, que ninguém vai voltar, nada disso. Eu não gosto muito do rotativo, assim, sabe? Aquele uma semana sim, uma semana não. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque tem que ter modelo de gestão, né? Tem que trabalhar em casa ou remoto, mas tem que ter gestão. E eu acho que permite uma melhor gestão, por incrível que pareça. Isso que é bacana. Não em todos os casos, mas boa parte sim. Bom, então estamos enxergando aí as oportunidades e acho que a revista pode ajudar também a entender melhor como aproveitar essas oportunidades. Marco, a última, porque a gente já está estourando o tempo. Estão perguntando, você adiou, você já estava pensando no IPO, em abrir o capital, e houve um adiamento em função do que está acontecendo agora com os mercados, né? Mas como é que fica a tua projeção de crescimento? E aí eu vou engatar uma pergunta nisso. Você falou dos chineses serem velozes, e os chineses têm esse pensamento de longo prazo que você falou que tem. Você acha, então, que pensamento de longo prazo, que você vai responder associando a crescimento, a IPO, etc., ajuda a ser veloz? Eu acho, não sei se ajuda, mas eu acho que assim, eu acho que são duas coisas que têm que se combinar também. Só ter uma visão de longo prazo e ser muito lento nas transformações não vai resolver, entendeu? Eu acho que elas se complementam, tá? Não sei se ajuda, é uma boa pergunta, teria que pensar. Do IPO, é engraçado, aqui em casa todo mundo tira essa, porque nós nunca fomos fazer o processo formal e paramos, né? Graças a Deus, nunca, que não é bom isso, né? Mas as duas vezes que a gente pensou realmente, falou, agora vamos, mas internamente só, sem ir para o mercado, nada. As duas vezes foi engraçada. Foi o 2008, né? E agora. Marco. Então, aqui em casa, todo mundo tira sarro. Fala, puta, bicho, pelo amor de Deus, não inventa mais, senão você vai ferrar tudo, né? Coitado. Então, mas a gente está trabalhando dessa vez, independente da crise, a gente quer, eu acho que complementa para as pessoas, os funcionários ter ações, tem várias táticas de como a gente vai fazer, não tem urgência, a gente é uma empresa também que nos ajuda muito a passar bem pela crise, a gente sempre foi uma empresa muito conservadora financeira. Então, obviamente, eu acabo ficando numa posição de vantagem nessa hora, né? Obviamente, a gente não aproveita tantas oportunidades quando o mercado está bombando, mas quando tem crise, como tem muita crise, a gente acaba ficando numa posição mais bem posicionada, vamos chamar assim. Mas a gente tem esse plano, sim, né? Mas eu acho que, voltando à tua pergunta, eu acho que se combina, né? Eu acho que você tem que ser veloz, né? Mudanças de táticas, né? Toda hora você veio a pancada do Covid, tá bom, então vou mudar. Mas eu não mudou o meu conceito de estar investindo em digital, de criar o que a gente chama das ventures, o ecossistema digital. Nós estamos fazendo 8 anos e eu continuo fazendo igual, não parei um minuto, né? Então, a visão de longo prazo, ela te dá um norte, né? Você não fica imediatista, que nem internacionalização. Tá crise no Brasil, exporto. Melhorou o Brasil, paro e volto. Não adianta, né? Ou você tem que ter uma visão. Eu quero ser internacional, eu quero ser global, quero tais mercados. Então, tudo eu acredito, até porque os resultados demoram para colher, né? Mesmo esses fantásticos que parece que é da noite para o dia, não é. Aliás, o artigo, a parte do Christensen, que ele fala, né? No fundo, se você analisar, você quando percebe que uma solução é disruptiva e está acabando com o mercado, mas o cara está gramando lá 5, 10 anos, né? Ele está lá pequeno,
fazendo os MVP, se ferrando, sem dinheiro, barato, testando, ferra. De repente ele acerta o jogo, né? Aí ninguém segura o cara, né? Mas ele gramou, comeu grama pra cacete durante muitos anos, né? O pessoal vê as pingas que a gente bebe, mas não os tombos que a gente leva, né? É. É Mesmo esse caso. empreendedor, mesmo esses caras que exponencializa, né? No início dele é Claro. duro, né? Salvo raríssimas exceções. Bom, então aqui no First Review vocês tiveram em primeira mão mais uma razão para uma teoria de conspiração. Quando o Marco programa um IPO, acontece alguma coisa no mundo. Não é Não só pode o urso nem panda que mental, não mora. pensa, é melhor não pensar. É isso aí, senão vai ferrar a coitadinha do mercado. Eles vão pagar para eu não fazer. Também entra dinheiro do mesmo jeito, Marco, é bom. Então tá bom. Olha, Marco, obrigadíssima. Foi uma honra ter você aqui nessa nossa estreia do First Review para falar das edições. Você vai voltar aqui outras vezes, porque você será personagem da revista certamente outras vezes. E eu quero agradecer muito ao público que nos acompanhou. E eu vou passar, como a gente já está um pouco atrasado, eu vou passar a batuta para o Juliano Ferreira, que ele vai fazer a oferta especial. Marco, últimas palavras, você quer falar alguma coisa Obrigado. especial aí? Não, acho que só agradecer também. Para mim é uma honra. Acho que a MIT é uma bela instituição, né? Bacana. Você tem energia. Então, tá participando aqui com você. Obrigado. A gente precisa dessas. É uma forma do Brasil subir a barra, né? Então, bacana. Obrigado aí. Para mim é um prazer. Obrigada. Juliano, com você. Oi, pessoal, estou aqui ligando minha câmera. Só para dar um recado final para todo mundo, para quem assistiu ao nosso webinar, eu acho que está todo mundo mais do que convencido. Para quem não conhecia a revista, dos conteúdos que a gente traz, né? A Adriana e o Marco trouxeram de forma brilhante aqui, isso que a gente abordou na última edição. E a gente queria fazer um convite para quem ainda não é nosso assinante. A gente tem uma oferta especial, vou colocar aqui agora na tela, para quem quiser conhecer a revista na prática também aqui. Esse é o momento, gente. Deixa eu só compartilhar com vocês esse presente que a gente está preparando para vocês da revista MIT Sloan Review Brasil. Tem uma oferta super especial, então confiram aí. O link também está aqui no nosso bate-papo, tá bom? Para quem quiser já acessar por ali. E é isso, a gente espera muito que todo mundo faça parte agora da comunidade MIT Sloan Review Brasil. A gente tem muito conteúdo sobre tecnologia aplicada à gestão, negócios, liderança. A gente também tem os nossos conteúdos gratuitos, como os webinars, como esse que vocês estão vendo hoje em dia. Vocês têm também acesso aos nossos conteúdos do site, às nossas newsletters. Então, muito conteúdo multiplataforma que vocês podem acessar a qualquer momento, tá bom? E sendo nosso assinante, tem ainda esse mais do que um plus, isso aí, né? O nosso carro-chefe, que é a nossa boa e velha MIT Sloan Review Brasil. Tá bom, pessoal? E qualquer dúvida sobre a assinatura também, podem entrar em contato comigo, que fico feliz em responder. E é isso, Adri. Se você tiver algum recado final aí. Ô, Ju, não é boa e velha, é novinha ainda, ela é uma jovem, essa revista. É verdade. Só para a gente aqui que estamos aqui há muito tempo, né? É verdade. E o pessoal deve estar ouvindo aqui a Sinfonia dos Cachorros. Eu já vi que o Marco tem cachorro também, né, Marco? Também tem essas sinfonias com você, né? Tá no mudo. Peraí. Faz parte. Na verdade, essa é uma coisa legal também. Você humaniza as relações, né? Cada vez que aparece a criança, parece, eu já vi reunião, o cara apareceu com um passarinho na cabeça, e aí vai. É, bem legal, é isso aí. É a vida. Teve um que saiu do banho, né? Que saiu. É verdade. Esqueceu que a câmera estava ligada, mas tudo bem. Aí ele passou um pouco no ponto, né? Aí foi uma mancada, mas fora isso, em geral, é isso aceito, aí. né? Tá Falou bom, então, então, gente. Um muito abraço. obrigada. Tchau, tchau. Enorme prazer. Pessoal, Obrigado. só um recado, gente, para quem não pegou desde o início, a gente está gravando esse webinar e nós iremos enviar a gravação também por e-mail para todo mundo, tá bom? Isso Legal, aí, Marco. legal. Obrigadão, gente. Até mais para Obrigada. todo mundo. Boa noite. Boa noite.